Olá, olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia a todo mundo. A gente já começa em breve, tá? Mais um vídeo da nossa sequência aí sobre reforma tributária. Vamos aguardar uns minutinhos. Assim que o restante do pessoal for entrando, a gente já dá início. E se puderem já ir colocando se estão nos ouvindo bem, se tem algum problema de conexão, né? Já ajuda a gente ajustando aqui. Tudo aí, se alguém achar que tem alguém conhecido, algum parceiro que é legal saber, escutar essa live, né? Se quiser encaminhar, ainda a gente vai aguardar 2 minutinhos só o restante do pessoal entrar. Se quiser encaminhar esse link para alguém que vocês acham que é interessante saber, né? O assunto de hoje seriam sobre os incentivos, né? As reduções de base da reforma tributária. Então, para todo mundo que acompanha, que está acompanhando a reforma tributária, principalmente quem trabalha em segmentos incentivados, alimentícios, saúde, fica com a gente aí para saber se vocês vão ser afetados ou não, tá? Fiquem à vontade de encaminhar o link para outras pessoas se acharem que outras pessoas deveriam assistir também. A gente vai aguardar só mais 2 minutinhos, a gente já dá o start, tá bom? Para quem já está aqui, se vocês puderem só comentar para a gente se o áudio tá bom, tá? Se vocês estão ouvindo bem a gente, se a apresentação já está aparecendo aqui do lado, se está tudo bem, tá? Com a imagem e com o áudio. Mais um minutinho a gente já dá o start aqui. Já aproveitar também para agradecer, né, Plínio, o pessoal que tem acompanhado aí todas essas lives. Continuaremos fazendo novas lives, porque esse tema da reforma tem que ser esgotado, né? Então, obrigada aí pelo prestígio e fiquem à vontade sempre para mandar sugestões, comentários, algo diferente que vocês queiram ver que a gente não falou aqui. Então, fiquem na total liberdade para contribuir porque a percepção de vocês, a opinião de vocês é extremamente importante para a gente continuar melhorando essas lives e entregar um melhor conteúdo para vocês. É isso daí. Tem um pessoal que está acompanhando a gente desde a primeira live. A gente está fazendo uma sequência de lives é, destrinchando toda a reforma tributária aí, né? Para quem não acompanhou todos os episódios, a gente separou a reforma tributária em 10 tópicos e hoje é o episódio número 7 que a gente vai aprofundar, que são nas reduções de base, né? Em quais segmentos vão ser incentivados ou não. Então, quem está acompanhando a gente desde o começo, tem bastante gente que está acompanhando todos os episódios, né? Hoje a gente diz que para todo mundo que está acompanhando a gente desde o primeiro e está se programando para assistir todos os episódios até o último, essas pessoas conseguem nitidamente, assim, tranquilamente sentar numa mesa para discutir reforma tributária, tá? A gente está aprofundando bem no assunto, então fica aqui o recado, né? Para quem tiver interesse, a gente ainda tem alguns episódios e em breve a gente vai, no último episódio, a gente vai dar uma revisada, tá? Então, para quem não conseguiu participar e acompanhar todos os episódios, não percam o último episódio, tá? A gente faz todas as terças-feiras, às 10 horas, é o horário oficial. Então, hoje é o 7º episódio. No 10º episódio,
a gente vai dar um panorama geral de todos os episódios, então vai ser um resumão para quem perdeu algum episódio ou para quem está começando a acompanhar a nossa sequência hoje. Fica aqui o recado para não perder, principalmente o 10º episódio, porque o 10º episódio vai ser muito intenso aqui. A gente vai repassar por praticamente a reforma toda. Então, com certeza vai ajudar muito quem é da área, quem trabalha no setor tributário, quem é funcionário em alguma empresa, vai ajudar os donos de empresa a se programarem. Quem atende empresas também, nossos parceiros, contadores, advogados, outras consultorias, não percam aí para poder auxiliar seus clientes da melhor maneira. Então, bom, 10h05, né, respeitando aí principalmente quem já se programou, quem está aí, vamos dar início oficialmente no nosso conteúdo. Então, muito bom dia, muito prazer, meu nome é Plínio, eu sou Head de Tax aqui na BART. A gente está dando início ao 7º episódio da nossa sequência de vídeos da reforma tributária sem enrolação. Episódio de hoje, particularidades dos regimes incentivados e reduções de base. Com a gente está aqui também a Samara Lima, nossa gerente sênior, especialista no assunto também, que tem muita propriedade para falar. Já atuamos juntos em diversos projetos de impacto, de simulação e de estudo sobre reforma tributária. Vou deixar aqui a Samara se apresentar melhor, a gente dá o start oficialmente aqui no episódio número 7. Aí, obrigado, Plínio. É muito prazer, pessoal. Como o Plínio disse, né, eu atuo na BART como gerente sênior. A gente tem estudado bastante sobre esse assunto, então, além da experiência aí de anos que a gente tem nessa área tributária, agora a gente está bem focado estudando reforma tributária, porque a gente sabe que é importantíssimo, tem muitas empresas, consultorias que não estão olhando para isso, então, nosso objetivo aqui, enquanto empresa e fazendo essas lives, é trazer aí mais conteúdo para vocês, mais informação e também debater junto com vocês, né? Saber a percepção de vocês. Então, é muito prazer a todos, a quem não me conhece ainda, e vamos lá. Vamos lá, vamos dar o start. Bom, falando em particularidades dos regimes incentivados, eu acredito que um bom ponto para a gente começar a falar desse assunto, que é muito interessante, seria uma dúvida de muita gente referente aos incentivos que já existem hoje no cenário tributário atual. Então, o que acontece com esses incentivos que existem hoje? Vou projetar aqui um slide. Bom, os incentivos que existem hoje, eles são aplicados muito dentro da logística do lugar onde o contribuinte está estabelecido, principalmente quando a gente fala de incentivos de ICMS. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar que, pô, eu tenho um conhecido, uma empresa, um concorrente que tem uma filial que está em Minas Gerais, que está no Espírito Santo, Santa Catarina, o pessoal que importa muito aí, né? Que tem os TTDs, então, tem um concorrente meu que está estabelecido no estado do Nordeste. Por que essas empresas se estabelecem em lugares que, às vezes, logisticamente falando, não é nada atrativo, né? É porque muitas vezes existem incentivos fiscais estaduais específicos que fazem com que a carga tributária para essas empresas seja menor por estarem nesses estados, e essa desvantagem logística ela é compensada por uma vantagem fiscal. Então, isso com certeza justifica até uma despesa adicional que a empresa tem com logística pela economia que ela tem no pagamento dos impostos. E como no Brasil a carga tributária é muito alta, não há o que se falar se isso compensa ou não compensa. E aí uma dúvida que muita gente tem hoje é: esses incentivos vão acabar? E a resposta bem clara é muito provavelmente sim, porque
os benefícios, as reduções de base, os incentivos, eles vão deixar de ser aplicados com base em onde a empresa está estabelecida e vão ser aplicados para qual setor vocês estão estabelecidos. E o que isso muda na prática? Tanto faz aonde você vai estar estabelecido, a não ser, claro que tem exceção da Zona Franca de Manaus, que a gente vai ter um episódio específico para falar disso, mas tanto faz se você está em São Paulo, em Minas, no Espírito Santo ou em Santa Catarina. O cenário vai ser o mesmo para todo mundo e os incentivos eles vão ser aplicados de acordo com o seu segmento. Então, se você atua hoje num segmento incentivado, que a gente já vai entrar em quais vão ser esses segmentos, esses incentivos eles vão ser aplicados não só para você, mas todos os seus concorrentes também. Então, vão ser incentivos aplicados a todos que atuam no segmento. Então, o que essas alíquotas diferenciadas vão trazer, né? Elas vão trazer uma melhor condição para o segmento, para que a condição final, lá para o consumidor final, seja mais atrativa. Então, a gente já vai entrar aqui nos segmentos, mas vamos trazer um exemplo já, que é o alimentício. Então, vão ter setores alimentícios que vão ter uma redução de 100% do IBS da CBS. Isso faz com que o preço final dos produtos fique mais barato e, consequentemente, melhore a qualidade de vida ali da população, por não ter muito imposto dentro do preço desses alimentos. Né? Então, com certeza, a população de baixa renda não vai ser prejudicada, né, com o aumento do custo e, consequentemente, do preço de alguns alimentos. Então, vocês vão acompanhar agora que alguns setores vão ser incentivados e outros não, e principalmente alguns aspectos que eles têm que ser atendidos para as empresas conseguirem usufruir desses benefícios. Então, fica com a gente aqui até o final. Eu vou passar aqui a palavra agora para a Samara comentar um pouco de quais são esses setores incentivados. Então, para vocês que estão ouvindo e trabalham em setores incentivados, muita atenção, tá bom? A gente pede uma atenção redobrada agora. Inclusive, se quiserem comentar, tá? Escreva aqui nos comentários. Se vocês trabalham em algum setor incentivado, comenta um pouco do setor de vocês, que, se possível, a gente já vai pegando alguns ganchos aqui nos comentários para a gente ir aprofundando aqui na nossa conversa, tá bom? É isso aí. É interessante mesmo comentar, já iniciar aqui falando de como funciona hoje esses regimes especiais, que quem tiver aqui na live que trabalha com a área tributária vai perceber que isso vai ficar muito mais fácil agora, né? Porque hoje a gente tem uma complexidade aí de regimes, TTD, muito variado e com critérios também muito amplos. Então, isso agora, com a reforma tributária, isso vai ficar muito mais simples. Mas qual que vai ser o impacto, né? Se vai ficar mais simples, qual que é a pegadinha aí, que a gente sabe que sempre tem uma pegadinha. Então, nesse tema, né, que a gente gosta sempre de trazer um viés não só técnico, mas também de negócios, estratégico e tudo mais, esse tema, a gente tem que pensar nele de outra forma, né? Em qual sentido? Nas discussões da emenda constitucional, para a criação das propostas e a escolha de cada um dos regimes que teria essa alíquota reduzida, foi muito debatido que isso iria impactar diretamente a alíquota geral para todos os outros segmentos não incentivados. Então, por que é importante saber quais são os setores e a gente ficar o tempo todo aí entendendo, vendo se faz sentido, o que não faz sentido, porque cada um dos regimes aqui que a gente está trazendo, né, cada um dos setores
que a gente está trazendo aqui, que vai ter uma alíquota reduzida, isso impactou diretamente no cálculo da alíquota fixa que a gente vai ter aí do IBS e da CBS para todos os outros regimes, todos os outros setores, né? Não regimes. E isso é importante a gente entender, porque não só a lista como ela está hoje, né, nos anexos ali da Lei Complementar 214, a gente tem aí todos esses regimes que a gente vai falar um pouco no detalhe aqui, mas essa lista ela vai ser o tempo todo atualizada, o tempo todo vai trazer algum item novo, um serviço novo, um produto novo, ou até reavaliar aí os serviços que já estão lá inclusos, que eu acho difícil, né? Porque a tentativa aqui nessa proposta, nesse primeiro texto, foi justamente escolher os setores que realmente devem ser incentivados, são setores que são essenciais, têm um papel essencial para a sociedade, para o desenvolvimento da sociedade, das pessoas. Então, eu acho difícil reduzir os setores, mas aumentar a possibilidade de aumentar essa alíquota é muito grande. Desculpa, de aumentar os setores incentivados é muito grande e, consequentemente, aumentando esses setores, vai se aumentar também a alíquota. Então, só esse disclaimer aqui, né? Porque quando a gente fala desse assunto, a gente sabe que o que é a proposta da reforma, né? Simplificar. Então, não vai ter mais regime especial para ninguém, não vai ter incentivo fiscal para ninguém, exceto essas áreas que precisam ser incentivadas porque desempenham um papel essencial. Então, a gente fala tudo isso, é legal saber disso, é legal. Só que aí, qual que é o impacto para a sociedade, para as outras empresas? Hoje em dia, a gente tem muitas empresas que têm incentivos fiscais e que isso que muitas vezes mantém a empresa de pé. Então, isso não vai existir mais, né? Então, as empresas elas vão ter que começar a pensar estrategicamente. Então, eu só quis trazer esse comentário aqui, porque muito mais que pensar só nos regimes e nos setores aqui que estão com essas alíquotas reduzidas, a gente tem que pensar no impacto disso para as empresas como geral, todas as outras empresas, né? Então, vamos lá. Aqui, a gente trouxe um resumo aqui, tá? Essa lista, ela não é exaustiva, ela tem muitos outros itens na lei complementar, então, sugiro que vocês deem uma olhada lá nos artigos, a partir do artigo 128 até o 160, mais ou menos, e nos anexos, tem lá a lista, né, a listagem de todos os setores, tem NCM, tem o serviço específico que é aplicável aí a essas alíquotas reduzidas, e aí a gente vai falar de alguns aqui. Alimentação, né, setor alimentício aí, quando a gente fala do agro, né, do nosso país, então assim, essencial, super essencial, né, a alimentação de produtos básicos in natura, né, que diz lá no texto. Então, os itens básicos de cesta básica é o que eu decidi iniciar aqui, porque esses não terão alíquota reduzida a um percentual menor, ela vai zerar a contribuição da IBS e da CBS. Então, esses casos não vão ter tributação para arroz, feijão, leite, café, alguns tipos de pães, alguns tipos de carne, peixe. Então, tudo isso não vai ter tributação. Hoje a gente sabe que já funciona mais ou menos assim. Outros alimentos aí vão ter sim a alíquota reduzida a 30 ou 60%, desculpa, que são outros tipos de insumos que aí vai um pouco além dos essenciais, dos básicos, então outros tipos de pães, outros tipos de leite e assim por diante. Dispositivos médicos, então, em geral, né, aqui, não só dispositivos médicos, equipamentos médicos, mas também medicamentos, tudo isso vai ter uma redução significativa, alguns casos de 100%, outros casos a 60%. Toda a listagem, os NCMs, tudo isso está lá nos anexos. Livros, né? Que a gente já tem hoje a imunidade de livros, então isso vai continuar exatamente igual, não vai mudar. Então, para quem aí, eu vi até que tem aqui um comentário falando que possui a imunidade de livros, isso vai se manter, vai continuar como a gente vê hoje.
E serviços em geral aqui, como serviços de educação, transporte público e outros serviços que são serviços de natureza intelectual. Então, aí a gente vai ter uma redução de 30% para todos esses serviços de contador, advogado, biólogo e tudo mais. Então, esses tem outros lá, né, como eu comentei, mas esses são os principais e que acredito eu, né, que a maioria desses já tem algum tipo de incentivo hoje, então basicamente não vai mudar nada, mas o ponto de atenção é fazer uma revisão de NCM hoje que tem incentivo versus os que vão ter incentivo conforme lei complementar, porque muitos vão sair e já até acompanhei essa discussão em algumas empresas, em alguns debates, que alguns itens que estão nessa lista que a gente comentou de medicamento, de alimentação e tudo mais, que estão hoje tem algum regime especial, mesmo estando nesse setor de alimentação, de farmacêutico e tudo mais, não vai ter mais incentivo, porque a redução de alíquota é só para aqueles NCMs e aqueles serviços que estão na lei complementar. Então, essa revisão é uma das mais importantes, porque uma vez que você não paga o tributo ali achando que tem algum benefício que não faz essa revisão corretamente, isso é um risco gigantesco aí para a empresa. Então, é muito importante fazer aí uma análise, uma modelagem para entender aí quais produtos vão se manter com incentivo e quais nem se manter, né? Todos eles vão trocar. O incentivo que tem hoje vai ser diferenciado, com o que a gente vai ter com a reforma tributária. Mas é necessário fazer essa análise, tá? Plínio quer complementar? Fica à vontade. Ponto que é muito importante também, que esses incentivos, eles vão abrir margem para planejamento tributário, assim como uma atenção redobrada para algumas atividades, né? Então, quando a gente fala em planejamento tributário, eu falo por quê, né? Hoje a gente tem um incentivo para transporte de passageiros, né? Então, a legislação já traz serviço de transporte coletivo de passageiros. Então, nessa redução de alíquota específica para transporte de passageiros, quais são esses transportes, né? Rodoviário, metropolitano, intermunicipal, interestadual, ferroviário, hidroviário e até aéreo. Mas a condição é que deve ser o transporte coletivo de passageiros. Isso não inclui transporte de carga ou transporte individual. Então, por que eu estou trazendo esse caso aqui para trazer uma provocação para vocês? O transporte individual não vai ser permitido a mesma redução do transporte coletivo de passageiros. Então, o que isso significa? Que esse benefício específico para o transporte coletivo de passageiros, se ele for muito atrativo, será que não cabe às empresas de transporte individual se adequarem ou pensarem num outro modelo de serviço para que eles consigam usufruir desse benefício, né? Então, será que os aplicativos, a Uber ou qualquer outro mecanismo de transporte hoje que não vai conseguir usufruir desse incentivo, será que cabe uma reinvenção do seu negócio para que o formato de transporte seja ajustado e eles consigam usufruir desse benefício? Então, o planejamento tributário complexo, né, que a gente fala, ele é isso, tá? Então, a gente está levantando essa lebre porque o sistema tributário, principalmente sobre o consumo, ele vai ser completamente alterado e afetado. E não necessariamente o planejamento tributário ele deixa de existir. Assim como sempre no Brasil, é em cima da legislação que, estrategicamente, as atividades têm que serem estruturadas. Então, uma vez que a empresa sabe que existe um benefício para uma atividade, se você tem uma atividade semelhante, o que é a sua atividade, né? Fica essa provocação para vocês. O que a atividade de vocês hoje precisaria ter para que ela hoje, não incentivada, conseguisse usufruir desses incentivos, entendeu? O planejamento tributário é isso. Às vezes, cabe um ajuste, uma alteração na estrutura da empresa, na atividade em si, para que vocês consigam usufruir desses benefícios e, com isso, conseguir reduzir drasticamente a carga tributária.
e, com isso, conseguir oferecer o seu serviço ou produto a uma carga tributária mais barata e, consequentemente, um preço muito mais competitivo no mercado. Um ponto que é bem interessante a gente ressaltar também, né, acho que vai ser até o próximo slide aqui, mas até dando uma antecipada, que é um alerta, né? A gente ressaltar um alerta para muitos segmentos que não é simplesmente você atuar em um segmento que vai permitir com que você usufrua de benefícios, tá? Então, vão ter algumas condições, assim como o PERSE, né? Para quem acompanhou todo o andamento do PERSE, que é aquele programa especial para retomada, né? Principalmente para o setor de eventos, que foi um benefício gerado principalmente para mitigar os riscos ali, para equilibrar os prejuízos que muitas empresas tiveram com a pandemia. Teve um certo momento que o governo colocou alguns aspectos que eles teriam que ser atendidos para a empresa conseguir usufruir do benefício. E essas reduções, não tenham dúvidas que vão ter também. Então, para quem atua em atividades sem fins lucrativos, vai ter que comprovar que tem o SEBAS, que o SEBAS está atualizado. Então, o que a gente está tentando trazer? Um alerta para todo mundo que vocês atuam em segmentos que vão ter algum tipo de benefício. Agora, será que hoje vocês atendem todos os requisitos para conseguir usufruir desses benefícios? Muita atenção, principalmente para os profissionais que atuam com entidades de classe. Por exemplo, né, hoje a gente tem uma redução de base que vai ser aplicável para todo mundo ali, que advogados, contadores e outras frentes ali de serviços. E não tenham dúvidas de que essas reduções não vão ser simples falando, olha, eu trabalho com contabilidade, você pode reduzir a sua base. Não, isso você vai ter que comprovar que você está corretamente inscrito e regulamentado ali pelo conselho da OAB, do CRC, do CREA, CRM. Então, todos os trabalhos que, principalmente prestadores de serviço, né, que são regulamentados por conselhos e entidades de classe, não tenham dúvida que o usufruto dessas reduções vai estar completamente vinculado à regulamentação, à atualização. Então, quem não tiver 100% regulamentado, não tenham dúvidas que o fisco vai usar exatamente essa regulamentação para negar muitas reduções de base, porque vamos entender que o fisco, para ele, quanto mais imposto os contribuintes pagarem, melhor. Então, eles vão bater em teclas de que, como você diz que você é um profissional de tal área, se você não está regulamentado na área que você diz que você atua. Então, muita atenção para todo mundo que hoje tem algum dos benefícios, né, alguma redução de base para a sua área, se você hoje atende todos os requisitos para você conseguir usufruir. Inclusive, tem um ponto que é bem interessante a gente falar, que além dessas condições, existem algumas regras que não estão sendo muito faladas e que podem inviabilizar, com certeza, muitas empresas usarem desses benefícios. E aqui a gente vai dar uma pincelada rápida em algumas. Isso daqui consta na nossa apresentação também, mas eu acho que vale a pena a gente comentar mais sobre isso, tá? E até antecipando para todo mundo que está nos assistindo aqui, todo o nosso material ele vai ser disponibilizado, tá, para vocês. Então, quem quiser receber o material, escreve aqui nos comentários que gostaria de receber, que o nosso time vai entrar em contato com vocês aí para estar enviando, tá bom? Mas vamos lá. Sobre essas restrições, né, fiscalizações. Hoje, o fisco já trouxe a informação de que a sociedade da empresa, por exemplo, não pode ter uma pessoa jurídica como sócia. E quando a gente fala disso, o que isso significa? Até o Rafael José Silva ali falou, o planejamento tributário trará mais competitividade. Não tenho dúvida, Rafael, só que
aqui a gente está falando de um planejamento tributário complexo, né? Aquele jogo de gente grande. Por isso que a gente fala para as empresas buscarem parceiros que tenham conhecimento aprofundado no assunto, porque se hoje o seu negócio ele está sendo abrangido por algumas dessas reduções, então você está confortável, fala, pô, eu vou ter uma redução muito boa aqui de acordo com a nova legislação da reforma, então eu nem estou muito preocupado com a carga tributária, porque o meu negócio eu sei que eu vou ter uma redução muito considerável aqui na minha alíquota, só que você não se atentou que, como sócio da sua empresa, tem uma outra empresa. Então, você tem um sócio PJ. E o fato de você ter um sócio PJ inviabilizaria você usar o incentivo. E o que isso significa na prática? Que o seu concorrente que não tem um PJ como sócio vai continuar podendo usar a redução de alíquota e você não, fazendo com que o preço final dele seja extremamente mais competitivo que o seu. Então, o que isso significa? Que até a estrutura da empresa hoje, ela vai ser considerada assim, absurdamente no planejamento tributário. Por quê? Se você tem um sócio, que esse sócio não possui habilitação profissional, né, de um escritório de advocacia, por exemplo, né? Se você tem algum sócio que não tem a OAB, isso vai impactar diretamente na carga tributária da empresa. Porque se a redução vai ser aplicável para quem tem OAB e o seu sócio não tem, não vai ser possível de aplicar essa redução. Então, o que a gente está querendo trazer aqui é um alerta ressaltando essa informação em que o planejamento tributário ele não vai deixar de existir, ele vai continuar a existir e ele vai passar a ser muito mais complexo. Então, muito cuidado para todo mundo que hoje está inserido em algum desses setores que a Samara trouxe, que são incentivados, porque existem critérios e aspectos que têm que ser atendidos para que essas reduções sejam permitidas. E o quanto antes todos vocês e todas as empresas tiverem ciência disso, o que pode acontecer? Você está num segmento, vamos trazer um exemplo hipotético aqui para vocês conseguirem aprofundar na relevância no que a gente está falando, tá? Até para quem estiver assistindo aqui, mas só ouvindo a gente, estiver fazendo outra coisa, muita atenção aqui, né, nesse momento, né? Se você atua em um segmento incentivado e você já viu que a redução aplicável para o seu negócio é a de 60%, por exemplo, vocês já avaliaram quais são todos os requisitos necessários para vocês poderem usufruir desse benefício de 60%? Porque se a resposta for não, e por acaso vocês não atenderem os requisitos, quando a reforma tributária começar, né, a transição foi iniciada e vocês não têm esses requisitos, imediatamente o seu concorrente vai começar a operar usando o benefício e vocês vão ter que correr atrás para conseguir adequar a estrutura da empresa para usar esses benefícios, enquanto o seu concorrente já está praticando preços muito mais competitivos porque está usando do benefício. Entendeu? Então, o alerta aqui fica para o quanto antes todo mundo que opera em qualquer desses segmentos que a Samara trouxe, né, que está na nossa apresentação, vou até colocar novamente aqui ao lado, muita atenção, porque o quanto antes vocês tiverem ciência disso, mais tempo vocês vão ter para se reestruturar e vamos usar aqui um linguajar mais informal, arrumar a casa. Né? Às vezes, essa regulamentação ela não é simples, ela não é rápida de ser feita. Então, conhecendo o Brasil, que todos nós aqui conhecemos, as coisas são burocráticas, nem tudo é rápido. Então, quanto antes tiverem ciência, mais tempo vocês vão ter para arrumar a casa e se regulamentarem para quando a reforma tributária for implementada de fato, vocês conseguirem
usar esses incentivos aí e não serem prejudicados, tá bom? Não sei se a Samara quer comentar alguma coisinha também. Não, é isso mesmo. A necessidade de analisar todos esses pontos é extremamente importante, porque é o que você falou, né? Não é só chegar e usar o, o incentivo. Tem ainda muita coisa ainda vai ser regulamentada, né? Acredito que vai ter uma lei complementar só para explicar aí o funcionamento dos regimes diferenciados. Mas desde já, o que eu acredito que é importante a empresa fazer é analisar já quais são todos os requisitos que a gente já tem acesso, a gente já tem conhecimento, e olhar para dentro também, né? Analisar os cadastros, os produtos, colocar tudo em ordem aí do como está hoje para se preparar para o que vai vir aí. Isso aí, e até fazendo um comentário aqui em cima de uma pergunta, né, da Roselaine. Inclusive, pessoal, se quiserem ir mandando perguntas, vão escrevendo aqui nos comentários, tá? Fiquem à vontade que a gente já dando uma visão geral sobre os incentivos aqui, a ideia é que a gente faça essa troca, tá? Se vocês puderem comentar alguma particularidade do segmento de vocês aqui, a ideia é a gente ter esse bate-papo, tá bom? Fiquem à vontade aí de ir mandando as perguntas. E agora até respondendo a pergunta da Rose, né, que trabalha no segmento do agro. Então, com certeza, Rose, vários segmentos, benefícios do agro que hoje existem para incentivar o ICMS, eles vão deixar de existir, com certeza, porque o ICMS vai ser extinto, né? Então, todos os tributos hoje, né, sobre o consumo, eles vão ser extintos. Então, qualquer tipo de benefício de PIS e COFINS, IPI, ICMS, todos eles vão deixar de existir, mas não tenha dúvidas de que novos incentivos vão ser aplicáveis para o seu segmento, sim. Então, a gente até tem ciência já, né, de uma lista. Aí, se vocês quiserem acompanhar, é só dar uma olhada, que uma lista bem extensa na lei complementar, mas que vão existir essas reduções de base que a gente está falando para alguns produtos agropecuários, tá bom? Então, existe o que a gente consegue citar por alto aqui para você ter uma ideia, é que alguns produtos como fertilizantes, defensivos, sementes, mudas, rações e até medicamentos veterinários também vão ter essas possíveis reduções de alíquota. Então, o que a gente recomenda aqui para você, Rose, é que você pegue todos os produtos que vocês atuam hoje e dá uma olhada especificamente nessa lista da lei complementar para saber hoje se alguns dos produtos que vocês trabalham hoje vão ter, né, esses benefícios ou não, para inclusive conseguir se preparar para esses impactos, né? Porque uma vez que vocês usam de um incentivo hoje que não vai ser beneficiado depois, com certeza a empresa vai ter que se ajustar e se preparar por uma possível, um possível impacto, né, um possível aumento de carga tributária. Até o Jefferson aqui está trazendo também, né, que a tabela de classificação atualizou. Pelo que pude perceber, teremos mais incentivos e benefícios fiscais. Meu amigo, não tenha dúvida, a gente, apesar da gente ainda ter um tempinho até o começo da transição da reforma tributária, que vai começar em janeiro de 2026, muita coisa já está acontecendo, né? Inclusive, eu vou comentar de uma alteração que não tem a ver exatamente com os incentivos, mas que cabe a gente falar pela urgência do assunto. Mas com certeza muita coisa ainda vai ser alterada e ajustada, tá, Jefferson? A gente conhece, né? Todos que trabalhamos na área conhecemos o nosso país, então não tenham dúvidas de que muita coisa vai ser alterada ainda no meio do caminho. Então, a ideia, inclusive, aqui dessas lives é ir trazendo essas atualizações para vocês. E, inclusive, toda vez que sair alguma atualização que é bem relevante, a gente vai realizar lives específicas e pontuais também, para atualizar todo mundo,
tá bom? E um ponto que eu acho bem interessante a gente falar é sobre uma nota técnica, tá? Até aproveitando o espaço aqui, todo mundo que tem interesse em reforma tributária, a gente teve a nota técnica número 2, né, de 2025, que é muito importante ressaltar para todo mundo que, apesar das alíquotas, né, de IBS e CBS serem alíquotas apenas de teste, de 0,1 e 0,9 em 2026, que isso acaba sendo bem baixo, e os valores recolhidos a título de IBS e CBS podem ser compensados com outros tributos federais, então não vai ter um aumento, né, de carga tributária em 2026, mas o ponto que a gente queria trazer um alerta aqui para todos vocês é referente às notas fiscais. Então, o que essa nota técnica traz? Né, agora, já em julho, o governo já vai começar a habilitar os novos campos para todo mundo fazer teste, para preencher os novos campos em nota fiscal, aonde já é para ser possível preencher os campos do IBS e da CBS. E um ponto aqui que merece uma atenção assim muito grande é que em janeiro de 2026 a gente entra em ambiente de homologação do fisco e as notas fiscais que não forem emitidas da maneira correta, já contemplando os campos de IBS e CBS, elas vão ser recusadas. Então, o que a gente está falando aqui? Por mais que os grandes impactos financeiros da reforma tributária vão começar a aparecer ali de 2027 para frente, as empresas que não adequarem os seus sistemas para emitir nota agora, já em janeiro de 26, daqui 6 meses, não vai conseguir faturar. Então, vai travar o faturamento das empresas que não adequar os seus sistemas para conseguir já emitir as notas fiscais com os campos corretos. Então, muito mais do que o aumento da carga tributária, fica o alerta aí para adequação interna de sistemas e emissão de documentos fiscais, porque isso pode travar a emissão de documento fiscal. Então, imaginem vocês aí conseguindo, virando o ano e não conseguindo emitir nota, principalmente para quem emite volumes altos de nota. Imagina terem que correr atrás disso com todo o faturamento travado, porque não se atentaram e não ajustaram sistemas aí para emissão dos documentos fiscais, já contemplando os novos tributos. Tá bom? Então, fica aqui esse alerta especificamente sobre essa nota técnica específica. E não sei se a Samara quer comentar alguma coisa também, mas a gente vai partindo para o final aqui, tá, da nossa live hoje. Então, se alguém tem mais alguma dúvida, algo para comentar específico do seu setor, vai trazendo para a gente, que a gente, na medida do possível, vai comentando também. A Roselaine, ela fez um comentário adicional aqui sobre a questão dos maquinários, né, agrícolas. Apesar desse setor ser extremamente essencial, o único incentivo que a gente vai ter na lista como está é propriamente dos alimentos, né? O maquinário, hoje a gente tem bastante dispositivo, pelo menos em São Paulo a gente tem aí alguns que prevêem redução de alíquota, se eu não me engano até isenção para maquinário, mas com a reforma realmente, Roselaine, não há previsão para incentivo fiscal para isso. Não sei se vocês importam, né? Mas seja na importação ou na aquisição desses maquinários, algo que vai mudar com a reforma é o crédito integral do imposto, né? Isso acaba fazendo bastante diferença, apesar de não ser a redução da carga tributária, mas pelo menos para fins de fluxo de caixa, isso ajuda bastante, porque aí com aquele crédito um pouco maior na aquisição, o pagamento dos tributos ele é reduzido, né? Então, isso já ajuda, mas eu sei que o impacto aí vai ser grande, porque de fato o investimento em maquinário é muito alto, e se a carga tributária nesses casos for aumentar, o impacto vai ser bem significativo para esse setor.
Por isso que é importante fazer todo esse cálculo já para ir entendendo aí aonde vai ser impactado, qual que vai ser o impacto também dos novos créditos que a gente vai ter aí com a previsão do crédito amplo, e ver aonde se neta e aonde vai sobrar para já pensar em novas estratégias para o setor. É bem colocado, e o que a gente consegue trazer aqui para agregar com vocês, tá, Rose? É o seguinte: vocês trabalham com esse maquinário no segmento B2B. Então, o que que isso significa? Que por mais que hoje vocês possuem incentivos que a carga tributária seja menor e possivelmente vão ter um aumento de carga tributária, o fato de vocês trabalharem com B2B, considerando as regras da não cumulatividade ampla da reforma tributária, significa que, uma vez que o valor final, o preço de venda final do maquinário que vocês hoje trabalham suba, isso significa que a carga tributária vai ser maior e, com a não cumulatividade ampla, os clientes que hoje trabalham com o maquinário que vocês oferecem vão poder creditar esse imposto, tá? Então, isso vai fazer com que esse crédito seja maior do que ele acontece hoje. Então, vocês vão ter um débito maior, né? Uma carga tributária majorada na sua nota fiscal de venda para o seu cliente, e, consequentemente, isso vai gerar um crédito fiscal maior para ele do que gera hoje. Então, em tese, isso tende a equilibrar um pouco esse impacto, tá? Como a Samara falou, não dá para a gente dizer exatamente se no final do dia isso vai prejudicar ou vai beneficiar ou vai ter um efeito zero, mas esse aumento dessa carga tributária de vocês na saída vai gerar um aumento do crédito também. O que, falando contabilmente, o custo de aquisição do seu maquinário ele tende a ser menor, desconsiderando o direito ao crédito, né, que os seus clientes vão ter. Inclusive, fica aqui até um, um alerta para você, Rose. A gente finalizando essas sequências de lives que a gente está fazendo aqui em regra geral, a gente vai começar a fazer algumas lives específicas por setor, tá? Inclusive, se alguém atua em algum setor específico e achar interessante, qual que é a nossa ideia aqui na BART? A gente vai rodar lives específicas aprofundando reforma tributária para setores específicos. Então, a gente vai ter uma live para a gente aprofundar muito mais no setor do agro, inclusive, que até se você tiver interesse em participar, escreve nos comentários que o nosso time entra em contato com você, até se você quiser avisar outros parceiros de segmento aí, a gente vai fazer uma live passando por todos os aspectos do setor. Então, a gente vai fazer sobre comércio eletrônico, sobre agronegócio, sobre segmento imobiliário, tá? Quem atua aí com holding. Então, quem atua em algum segmento e gostaria de ter uma live específica sobre o seu setor e quiser comentar aqui também, fica à vontade, e já te afirmando, a gente vai ter uma live sobre o agronegócio também. Bom, pessoal, então partindo para o final aqui, né, da nossa live, fiquem à vontade de mandar alguma pergunta aqui, se por acaso não deu tempo também. A gente queria agradecer, tá, a presença de todo mundo. A reforma tributária, ela não é mais futuro, ela está acontecendo. Então, apesar do começo da transição começar a se iniciar ali em janeiro de 2026, a gente já vê o fisco se movimentando para esses ajustes em nota fiscal agora em julho de 2025. Então, a reforma tributária não é mais futuro, a reforma tributária é presente, ela está acontecendo, e o quanto antes as empresas e os parceiros começarem a se movimentar, menos vão sentir os impactos e, muito pelo contrário, vão conseguir sair na frente aí. Sabemos que muita gente vai deixar para correr atrás disso no acréscimo do segundo tempo ou depois, no meio da reforma já, o que vai complicar muito mais. Então, a gente deixa até aqui 2 QR Codes, tá? Para quem quiser receber todo o nosso material suporte, escanear o QR Code da esquerda, e para vocês acompanharem a gente aqui nas redes sociais,
o QR Code da direita. A gente agradece a presença de vocês. Espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma, né? Nem que seja com alguma resposta, com algum tipo de informação. Espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês. A gente vai manter aqui o QR Code mais um tempinho e a gente ressalta para vocês não perderem os próximos episódios, né? Toda terça-feira, às 10 horas, no LinkedIn, no YouTube e no Instagram, a gente está publicando essas lives. Estamos no 7º episódio, a gente ainda tem o 8º, 9º e o 10º. Então, não percam os próximos capítulos e episódios aí das nossas lives. E fiquem à vontade se por acaso quiserem aprofundar algum assunto que a gente falou aqui e tal, a gente fica à disposição. Tem nossos contatos aí. Fiquem à vontade de nos acionar caso tenham alguma dúvida. Então, obrigado, pessoal. Se a Samara quiser falar alguma coisa também, obrigado. A gente vai deixar o QR Code para vocês. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Como o Plínio falou, a gente está à disposição para conversar melhor, discutir sobre qualquer um dos pontos falados aqui hoje ou outros temas também da reforma tributária. Obrigado, ótima semana a todos. É isso, pessoal. Forte abraço. Fiquem com o QR Code aí. Boa semana para vocês. Boa semana.